Excelentíssimas senhoras autoridades já nominadas, senhoras, senhores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, com respeito ao título da exposição, o dever, acho-me confundir com Casal Tanabás, que é um grande tributarista português que escreveu o livro O Dever Fundamental de Pagar Impostos, quando, na verdade, o assunto que eu iria abordar hoje tem mais a ver com a estrutura federativa, os problemas federativos brasileiros. Bom, antes de iniciar a exposição, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande de aqui estar, especialmente por duas razões. Primeiro, pelo apreço e admiração que sempre tive pelo fisco do Rio Grande do Sul. Quando estava à frente da Secretaria da Receita Federal, de forma absolutamente aberta, eu dizia a todos que o fisco do Rio Grande do Sul era um padrão, uma referência nacional de competência e dignidade. Costumava até dizer, em tom de brincadeira, que deveria engarrafar a água distribuída aqui no Rio Grande do Sul para distribuir para o resto do Brasil, que devia ser a água diferencial de dignidade e competência do fisco do Rio Grande do Sul. A segunda razão é pela aproximação que sempre tive com o fisco do Brasil. Enfim, depois de 16 anos como secretário de Receita e de Fazenda, seria inevitável, pela própria circunstância temporal, de que tivéssemos uma relação fundamental na minha própria vida, que, aliás, não fosse outra razão, eu lembraria que eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, nasci numa cidade no interior de Pernambuco, chamada Pesqueira, e eu aprendi a ler na coletoria estadual, porque o coletor estadual, então a figura representante do fisco estadual, era o meu padrinho. E, em função disso, eu disse que foi a única situação onde eu admiti apadrinhamento no fisco. Era justamente em virtude dessa circunstância muito peculiar. E, portanto, dizer que essa relação sempre foi, para mim, extremamente próxima, produtiva, agradável. Tenho o prazer de dizer que, quando deixei a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, das diferentes associações de funcionários fiscais, eu recebi o título honorário de todas elas. E, ao mesmo tempo, que recebi também o primeiro título de sócio honorário da Associação dos Auditores Fiscais do Distrito Federal, aqui estando presente o Lirando, que prestou uma indevida homenagem de colocar o nome do auditório da associação com o meu nome. São todos fatos que eu digo para registrar, para salientar essa proximidade que sempre tive com os funcionários fiscais. Por último, dizer o seguinte: Winston Churchill, o extraordinário político, estadista inglês, dizia que existem três coisas muito difíceis de serem feitas. Uma é beijar uma mulher que se inclina em direção oposta. Uma outra é subir numa escada que se inclina em sua direção. E a terceira é fazer um bom discurso de sobremesa. É porque ele jamais fora testado para fazer um discurso sobre fisco às 10h15 da noite, numa sexta-feira, as pessoas esperando que termine rapidamente para irem para o coquetel. Ou seja, Churchill não conhecia esse desafio que agora eu assumo. Devo também dizer que eu jamais me esquecerei, porque é a conferência no horário mais tarde que eu já fiz em toda a minha vida. Tentarei usar aquela regra que se dizia, que se aconselhava as pessoas que estavam fazendo conferência, dizer o seguinte: começar contando alguma coisa divertida, para relaxar, terminar com uma frase incisiva para marcar e encurtar o tempo entre uma coisa e outra. Eu vou apostar no encurtamento. E vamos falar, portanto, sobre os estados e o federalismo fiscal, que eu vi como um título, vendo a programação de conferências programadas para esse encontro, é um título que serviria assim como uma espécie de introdução de caráter geral a todos os temas que, de forma mais especializada, de forma mais específica, serão tratados no curso desse encontro. Particularmente diante de uma circunstância que eu devo revelar, é que o Senado Federal, o ano passado, criou uma comissão integrada pelos professores Ives Gandra, Paulo de Barros Carvalho,
Luiz Roberto Barroso, Fernando Rezende, Manuel Felipe do Rego, Bernardo Api e tantos outros, e presidida, então, pelo ministro Nelson Jobim, e da qual eu fui o relator justamente para fazer a revisão do chamado, oferecer sugestões tendentes à revisão do chamado Pacto Federativo. E nós apresentamos 12 propostas, tratando de assuntos específicos e um de caráter geral, que se encontram no Senado Federal. Algumas têm subsidiado algumas das medidas, outras nem tanto, que estão sendo discutidas nesse momento no Congresso Nacional. E eu tive, inclusive, a oportunidade de ver algo, quando me detive assim, num estudo mais cuidadoso, mais científico, de perceber o grau de desagregação conceitual que está o federalismo na Constituição brasileira. Daí porque nós propusemos a introdução de um artigo 251, portanto, um artigo ao final de tudo que existe hoje na Constituição brasileira, prevendo uma lei geral do federalismo fiscal, estabelecendo uns conceitos mínimos que estabelecessem uma integração não apenas entre os elementos tributários, mas também entre os elementos de gasto público e fazendo uma articulação entre uma coisa e outra. E tentando dar um mínimo de racionalidade, organicidade conceitual àquilo que está disperso, que está difuso na Constituição brasileira, com conceitos, inclusive, antagônicos. Eu apenas cito, para ilustrar um exemplo bem curioso, quando se diz na partilha na cota parte municipal do ICM, se diz, desta forma na Constituição, que no mínimo 3/4 serão distribuídos em conformidade com o valor adicionado. E diz, de uma maneira singularíssima, no mínimo, no máximo, 1/4 será, evidentemente, se um é no mínimo 3/4, o outro só pode ser no máximo 1/4, de acordo com o que dispuser a lei estadual. E acrescenta no ato das discussões constitucionais, dos quais 20%, quer dizer, articular isso no máximo, no mínimo, e 20% é uma tarefa rigorosamente impossível. Quer dizer, há coisas desse tipo assim que são gritantemente inconsistentes, coisas mal feitas, rigorosamente. Bom, eu acho que, para falar da questão atual, eu vou fazer uma rápida passagem sobre um pouquinho da história do federalismo fiscal. A história do federalismo fiscal é a história da reforma de 65. Tudo que existe hoje, de bom ou de ruim, advém do que foi feito em 65. Nós estabelecemos uma nova estrutura de competências tributárias, criamos o ICM, que foi uma ousadia extraordinária do Brasil. O ICM é um IVA, e sendo um IVA, foi o segundo do mundo. Apenas a França tinha uma estrutura de tributação do consumo fundamentada, assentada no valor agregado, portanto, uma ousadia muito grande, que, entretanto, tinha um vício de origem. Um vício de origem que foi presumir que o ICM seria o sucedâneo do IVC. O que, na verdade, eu compreendo e faço a defesa do legislador à época, não existia nenhuma experiência de um imposto sobre valor agregado no consumo num Estado federativo, porque a única experiência era num Estado unitário, que era a França. E, portanto, não se podia prever que tipo de problema poderia existir se se admitisse simplesmente uma competência estadual para esse imposto sobre valor agregado, sem algumas salvaguardas, sem alguns cuidados para evitar algum tipo de conflito. Não havia essa preocupação. ICM, como tal, o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, era uma denominação mais sofisticada do que IVA. Imposto sobre valor agregado não quer dizer em si nada. A tributação da renda no regime de lucro real é uma tributação sobre o valor agregado. O valor agregado não diz nada. Imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria, ele está definindo o fato gerador. Portanto, é mais sofisticado. Agora, como isso foi feito por um país de terceiro mundo, ninguém copiou o nome. Era preferível copiar o nome francês, traduzindo como fosse, Merveille História, VAT, o que fosse em qualquer idioma, do que estar copiando um nome que foi colocado por um país, naquela época, mais claramente, subdesenvolvido. E havia a pretensão de eliminar a guerra fiscal. Eu participei dessas discussões. Se dizia, com a criação do ICM, vai acabar com a guerra fiscal do IVC. E eu devo dizer que eu participei desse discurso também.
E o argumento parecia abstratamente muito lógico. Quer dizer, que um Estado não permitirá que o outro faça guerra fiscal. Enquanto que no IVC, como era um imposto cumulativo, cada qual podia fazer de sua forma, então a guerra fiscal do IVC era uma guerra quase de brincadeira. Simplesmente consistia em um Estado baixar a alíquota em relação a outro. Esta era a guerra fiscal do IVC. Não tinha outra. E eu administrei, aí como secretário de Planejamento em 1972, a transição entre o que existia de guerra fiscal do IVC para o âmbito do ICM, que foi feito com a dose, é evidente que não tinha outra forma, com a dose razoável de arbítrio. E resultou numa outra questão, tributação das operações interestaduais. Há um fato histórico relevante. Quando se pensou no IVA para a União Europeia, se pensava no IVA tributado estritamente na origem. Esse era uma regra estabelecida no chamado relatório Neumark. Neumark, um grande tributarista alemão, autor de um livro clássico, Princípio da Imposição Tributária. O Neumark pensou tributado estritamente na origem. O Brasil, quando estruturou, ele tentou seguir a regra de Neumark, que era doutrinariamente a única que existia, não existia nenhuma outra. Ele admitia apenas a desoneração nas exportações para o exterior. Houve uma mudança dessa regra no final dos anos 60, mas o Brasil já introduzira a regra que no caso brasileiro findou sendo mista, com tributação em parte na origem e em parte no destino. Quer dizer, este problema, na época, só existia no Brasil, porque nessa circunstância era a única federação do mundo onde o problema poderia aparecer como tal, porque não existiria sendo um imposto federal, como é em quase todos os países do mundo, excetuado uma situação peculiar no Canadá, excetuado algumas regras específicas e boas da Alemanha, e excetuado uma maluquice que está em curso na Índia, uma maluquice perigosíssima, excetuado esses casos, em todos os casos, ou o Estado é unitário, portanto é indiferente, ou é uma federação com imposto federal. Então, esse problema não existe. Então, era um problema unicamente do Brasil. A segunda questão que foi posta também foi a questão de introduzir, constitucionalizar as transferências intergovernamentais, a do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Alguns perguntam, por que apenas o imposto de renda do IPI para fundamentar essas transferências? Porque eram os únicos impostos clássicos. Não existiam outros. O que é que existia? IOF não faz sentido. IOF sequer era administrado pelo fisco, era pelo Banco Central. ITR, um imposto que não tem cabimento. Imposto sobre o comércio exterior, imposto de caráter regulatório. Então, o que se fez, eu estou defendendo quem fez à época, fez com uma lógica razoável. Não tinha nada de absurdo. E o Brasil também conseguiu diferenciar, criar regras próprias para o mundo tributário, e foi com a instituição do Código Tributário Nacional. Uma peça que eu diria que tem resistido ao tempo, merece ser revista, mas é uma peça que tem enorme qualidade técnica. Não pode ser vista como uma coisa não razoável. Feita essa observação, eu passaria a falar um pouco sobre a degradação do federalismo fiscal. Como é que se processou isso? Primeiramente, nós tínhamos uma situação em relação ao ICM, então, hoje ICMS, tínhamos uma seguinte situação. A Constituição, no artigo 24, parágrafo 4º da Constituição de 67, dizia algo mais ou menos nos seguintes termos. O tributo terá a alíquota uniforme no território nacional. Vejam, a alíquota uniforme do ICM estava lá na Constituição. Bom, a primeira questão que apareceu é o seguinte, como é que se faz em relação às operações interestaduais? Bom, muda-se a Constituição? Como é que vamos tratar disso? Aí, uma criatividade brasileira, a criatividade tributária, inventou-se o conceito de redução de base de cálculo. A alíquota é constante, agora a base de cálculo pode mudar, que é um jeito de dizer que a alíquota não é constante. Afinal, é isso. Mas como não podia mudar, nunca se pretendia mudar a Constituição, então se operou com base de cálculo, com mudança de base de cálculo. Já com a Constituinte de 88, se admitiu as variações de alíquota, a alíquota deixou de ser uniforme, se introduzindo, para mim, acho de uma maneira até um pouco esquisita, a questão de seletividade.
mas não se proibiu a variação de base de cálculo. Aí nós temos uma combinação que é nitroglicerina pura. Variam alíquotas e base de cálculo. Aí começam a fazer a nossa criatividade, falar em alíquotas efetivas, uma série de, na verdade, é criatividade. Quer dizer, e isso permitiu, portanto, uma diversidade enorme de alíquotas, que é uma das características que explicam a complexidade do ICMS. A segunda questão é a acumulação de créditos. E a acumulação de créditos, porque a acumulação de créditos, eu posso dizer, na minha experiência, em todos esses 16 anos à frente do fisco, se alguém me perguntar por um problema de difícil solução, eu digo é a acumulação de crédito. Esse é de dificílima solução. Porque como é que ele se resolve a acumulação de crédito? Ele se resolve pela compensação. No caso, se for no imposto unicamente com ICMS, quando compensa, não tem com que compensar. Ou, no caso federal, até possível. Ou pela devolução. Devolução, eu digo sempre o seguinte: erário é catraca. Entrar é fácil, mas para sair é complicado. E posso dizer porque fui secretário de Fazenda também. E não tem ninguém que fique feliz com esse tipo de coisa. Contraria a natureza do trabalho que a pessoa está fazendo. Eu estou dizendo o mundo como ele é, o mundo real. E a terceira hipótese, que é a transferência de créditos entre contribuintes, que é difícil, de operação muito difícil, porque ela está muito sujeita, muito vulnerável à fraude. Portanto, de controle muito difícil. A acumulação de crédito ocorreu, ainda existe. Existe muito. E existe tanto mais quanto existe diferenciação de alíquotas. Porque, na essência, decorre de algo elementar, que é uma diversidade de alíquota tal, aritmética, tal quando os créditos são maiores do que débitos, vai ocorrer a acumulação de créditos. É uma coisa, portanto, trivial. A guerra fiscal aberta. Um outro ponto também a chamar a atenção. Até o final dos anos 80, a guerra fiscal era discretíssima. Discretíssima. Eu tentei já compreender por que foi que houve a expansão da guerra fiscal. Eu encontro várias razões para isso. A primeira foi que a União demitiu de si a responsabilidade de coordenar o ICMS. Existia, à época, a chamada Secretaria de Economia e Finanças, apesar desse nome, era a Coordenação Nacional do ICMS do Ministério da Fazenda. Havia uma coordenação. Eu digo, evidentemente, que não podia haver imposição, mas as ações eram coordenadas no âmbito do Ministério da Fazenda. O Ministério do Planejamento também articulava isso na área do gasto, com a Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios. No governo Collor, na reforma administrativa, extinguiram essas secretarias. Então, acabou qualquer tipo de interface específico, direto, da União com os Estados no tocante à coordenação do ICMS. Segundo, as sanções que estão previstas na Lei Complementar 24, no artigo 8º, para tratar da guerra fiscal, morreram. Uma trata da presunção de irregularidade na prestação de contas por parte do Tribunal de Contas da União, em conflito aberto com a Constituição. E a outra que seria a retenção de transferências por conta do Fundo de Participação dos Estados, que se tornou também inconstitucional. Então, é uma norma sem sanção. Então, já estimula que seja ofendida com facilidade. A terceira razão, que foi também a falência completa dos programas de desenvolvimento regional. Não existem mais. Bom, uma quarta razão que eu aponto para isso tem a ver com o segundo ponto que eu chamei aqui de ineficácia da ampliação da base imponível. Os impostos juntos federais foram incorporados ao ICMS. Aí eu tomei 2 números recentemente que me impressionam. A arrecadação nacional do ICMS, como proporção do PIB, é praticamente idêntica hoje ao que era antes da Constituição. Não há diferença mínima entre uma coisa e outra. Bom, mas como é que pode ser isso se forem incorporadas bases como energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, minerais no país, comunicações, transportes, bom, que hoje representam, somados, alguma coisa como 43% da arrecadação nacional do ICMS. A minha explicação, uma hipótese de explicação, é que, como essas são receitas fáceis de arrecadar,
se permitiu, em relação ao resto, fazer qualquer coisa abrindo mão de arrecadação. Portanto, como elemento para explicar também a guerra fiscal. A combinação de tudo isso, com uma última razão que eu aponto, é que os estados perderam muito força desde a Constituição de 88. Especialmente, por que razão? O município foi elevado à condição de ente federativo. Não faço um juízo de valor sobre isso, apenas constato, está na Constituição. E aí passou a haver um relacionamento direto da União com o município. Esse relacionamento, bypassando os estados, retirou, fragilizou muito a competência dos estados em relação a políticas públicas. Passou a ser uma diversão, portanto, fazer guerra fiscal. Então, é a combinação disso para explicar. E a última questão em relação ao ICMS foi a abusividade da substituição tributária. A substituição tributária, eu fui um dos que comecei isso em 1979. Mas era para situações extremamente específicas. Quer dizer, hoje se tem substituição tributária para qualquer coisa, particularmente no estado de São Paulo. E com algo que, assim, com as coisas que são impressionantes. Se estabelece uma pesquisa para fazer uma apuração ou uma determinação da margem de valor agregado. Pesquisa que, como toda pesquisa, é uma amostra. Ninguém pode esquecer que, como dizia o poeta Trilussa, estatística é uma coisa muito curiosa. Eu como 2 frangos, você não come nenhum, e nós concluímos que, em média, cada um comeu 1. Então é uma média. Uma média é uma média. Então, uma média. Pior ainda, ela toma uma média do passado. É uma média do passado para dizer que o futuro será igual ao passado. E, portanto, ela está intrinsecamente errada. Em relação às transferências intergovernamentais, primeiro ponto, foi a ampliação irracional do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. O ímpeto de descentralização, nós tínhamos 10% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI destinado a esses fundos. Hoje nós temos 47% da arrecadação do IR, 57% da arrecadação do IPI. Então, todas as vezes que a União decide fazer uma política de desoneração, por exemplo, repercute sobre a receita de Estado e município. Você criou uma situação confusa, dramática. Uma outra questão foi os vícios de inconstitucionalidade, quase um golpe de Estado dado em 1989, na aprovação da Lei Complementar número 62, quando a Constituição dizia que os critérios do Fundo de Participação do Estado deve ser partilhado visando ao equilíbrio socioeconômico dos Estados, para promover, estabeleceram coeficientes fixos. Evidentemente que isso é de uma inconstitucionalidade aberrante. E foi o que o Supremo Tribunal Federal terminou dizendo. E com a criação de novas transferências, notadamente royalties do petróleo, CID combustíveis, que foi criada por uma finalidade jamais poderia ser partilhada com o Estado e municípios. Faltou saber por que é que foi criada a CID combustíveis. Como eu participei diretamente da concepção e de elaboração do instrumento, não era para ser parte, é um instrumento absolutamente extrafiscal. Quando começa a dividir um instrumento extrafiscal, o Estado passa a ficar dependente daquilo, quando, por uma razão de política econômica qualquer, se adota uma política de desoneração, repercute sobre o Estado e sobre o município. A crise federativa contemporânea. Primeiro, dizer o seguinte, há um fenômeno que eu não sei explicar ainda bem claramente. Há uma crise federativa no mundo, não é no Brasil. E é curioso, é que no exato momento onde há uma forte globalização, portanto, uma tendência à integração de mercados e de negócios e tudo mais, até uma integração cultural, o mundo inteiro tenta se fracionar. A Bélgica, os valões e os flamengos, querendo se dividir. A Bélgica está numa posição quase de instabilidade, quase levando a uma secessão na Bélgica. A Escócia buscando a independência, o País Basco e a Catalunha buscando a independência na Espanha, até mesmo a Alemanha, onde eu jamais pude imaginar isso. Eu tenho lido recentemente os estados de Baden e Bayern se queixando que são explorados pelos demais estados alemães e, portanto, para modificar os critérios relacionados com o federalismo fiscal alemão. Quer dizer,
há uma crise que parece assim: quanto mais a globalização avança, mais a necessidade de individualizar-se, a necessidade de buscar sua própria identidade. O fato concreto é que existe hoje uma crise internacional das federações. No Brasil, essa crise se expressa de várias formas. A primeira do Fundo de Participação dos Estados, que, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, declarou a inconstitucionalidade por unanimidade dos critérios vigentes. E estabeleceu, modulou os efeitos de sua decisão até 31 de dezembro do ano passado, e estabeleceu como regra que a inexistência de critérios constitucionais implicaria a suspensão das transferências dos fundos de participação dos Estados. Esse aí é um conflito. Segundo conflito, royalties do petróleo e gás natural. Eu talvez seja uma das únicas pessoas que conhece essa história na palma da mão. Por que foi que apareceu isso? E vou contar um pouco dessa história aqui, em poucas palavras. Em 1986, o Rio de Janeiro dizia que, daquela coisa assim muito carioca, de reclamar do mundo, que o mundo está contra o Rio de Janeiro, falava do esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, que dava sequência ao esvaziamento econômico da Guanabara, que se reclamava quando Brasília foi constituído como capital. A verdade é que havia uma sucessão de governos desastrados, quebraram as finanças do Rio de Janeiro. E o Rio estava quebrado. Então se buscou como é que se socorre o Rio, mas a União não tinha dinheiro. A solução concebida à época, da qual eu participei, foi fazer o seguinte: existiam royalties para a exploração do petróleo onshore, no continente. Isso existia porque Getúlio Vargas, com a Lei 2004, para buscar o apoio dos governadores para a campanha do Petróleo é Nosso, estabeleceu que haveria uma espécie de indenização no correspondente a 5% da receita do petróleo para os estados. Então, o que fazer? Descobriu-se o petróleo na Bacia do Campos, então vamos estender os royalties onshore para os royalties offshore. Bom, mas tem uma coisa seguinte, é uma coisa que parece simples, mas não é tão simples assim. A que corresponde, do ponto de vista geográfico, uma bacia que está sendo explorada na plataforma continental e o continente? Você só consegue uma correspondência se estabelecer uma projeção. Então, buscou-se uma projeção que alcançasse o Rio de Janeiro. Essa projeção, que é uma projeção que dá um nome pomposo, e as pessoas, já quando vê o nome, nem discute, porque parece um nome científico, e de fato é, projeção ortogonal geodésica. A ortogonal geodésica foi a projeção que batia no Rio de Janeiro. Bom, mas posto isso, se disse também, nas discussões políticas que eu participei, vamos dar também para os municípios. Sim, mas uma projeção, como se sabe, sai de um ponto, ele cai no outro ponto. Então era um município, ou alguns poucos municípios. Não, mas temos que ser mais municípios. Aí inventou-se a ideia de município confrontante. Mas o que é confrontante? Não, confrontante deve ser os municípios limítrofes do município alcançado pela projeção. Ah, mas tem esse município aqui que também merecia. Então arruma outro conceito. Então, lá vai Everardo arrumar conceito. Lá vai micro-região. Então, a micro-região é um nome forte também, que com micro-região as pessoas respeitam. Nelson Carneiro era deputado, estava disputando o mandato para senador. E em Petrópolis, disse que Petrópolis ia ser beneficiado com essas novas regras. Não tinha projeção que batesse nem perto de Petrópolis. Então, busca solução micro-região é ruim. Não resolve o caso de Nelson Carneiro. Nessa condição, então, se inventou o conceito de mesorregião. Meso é maior do que micro e menor do que macro. Mas tal que incluísse Petrópolis. Por consequência, alcançou o sertão do Ceará. O estado de Sergipe inteiro. Foram assim, os critérios foram esses. Eu não estou censurando, não, são critérios políticos, arbitrários, porque os critérios eram estritamente, arbitrariamente políticos. As decisões converteram-se em lei. Convertidos em lei, e assim seguiu, na Constituinte de 88, ao contrário do que dizem, não existe correspondência entre a constitucionalização da participação dos Estados, produtores, confrontantes, etc., e o princípio do destino do ICMS. Nunca existiu isso.
O que existiu era assim, o princípio do destino foi adotado porque, quando se fez a incorporação do Imposto Único de Energia Elétrica, o Estado do Paraná ia levar toda a energia de Itaipu. Para que não acontecesse isso, aplica o princípio do destino, que o Paraná também é destino, é claro. Aí, mas se vai ser para energia elétrica, vamos colocar também para petróleo e combustíveis. E assim o princípio do destino entrou por conta disso. A outra foi uma outra questão que caminhou à parte. A interpretação que dão ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição está errada, em todos os argumentos que eu vi na defesa disto. Quando diz, o que é que diz o parágrafo 1º? Diz, é assegurada a participação, vírgula, nos termos da lei, vírgula, dos estados produtores e confrontantes nas receitas de exploração de petróleo e gás natural ou, alternativa, compensação financeira. Participação é qualquer coisa diferente de zero. Não, a Constituição diz apenas tem que haver uma participação, mas não diz qual era a participação. Ela remeteu à lei a deliberação quanto ao tamanho dessa participação. Portanto, os argumentos que eu vi apresentados por algumas pessoas são falsos. Bom, a terceira questão é a guerra fiscal do ICMS, do ISS e do IPVA. Já temos guerra fiscal do IPVA. Estados, veículos que são matriculados no outro estado, onde o IPVA é menor. A gente vê em São Paulo veículos matriculados em Tocantins. Quer dizer, guerra fiscal de IPVA é para o grau de criatividade. Do ISS, de todas as formas possíveis, o que leva a algumas arbitrariedades inacreditáveis, como, por exemplo, como fizeram o fisco de Rio de Janeiro e de São Paulo, que estabeleceram a obrigação de que quem prestar serviço a um contribuinte localizado no Rio ou São Paulo tem que se inscrever no fisco do Rio de São Paulo. A inscrição se obriga a encaminhar contas de luz dos 6 últimos meses, conta de energia elétrica dos 6 últimos meses devidamente autenticadas, cópia do contrato social e todas as suas alterações devidamente autenticadas, carteira de identidade de todos os sócios devidamente autenticadas, fotografia do local onde está, de fora, de dentro, e do número da rua, que em Brasília tornou-se impossível, porque não tem número. Então, para encaminhar para lá, e aconteceu um fato que aconteceu comigo, eu posso ficar à vontade para falar. Tendo feito isso, eles, não, em um mês, damos a inscrição automática, e assim foi feito. Passados alguns anos, isso eu fiz em 2007. O ano passado, eu mudei, o meu escritório mudou de endereço. Mudou de endereço, como manda a regra, eu comuniquei ao fisco a mudança de endereço, em todas as repartições fiscais. Então, recebi por e-mail uma comunicação do fisco do Rio de Janeiro que o meu requerimento, que fora deferido em caráter precário, foi indeferido porque o endereço que eu encaminhei originalmente não batia com o endereço que estava na Receita Federal, que obviamente, que eu mudei, por uma razão completamente óbvia. Tá? Então, aí eu disse, não é possível, e mandava no e-mail pedindo para eu concordar com o indeferimento e recomendando que eu entrasse com uma nova inscrição. Eu fiquei completamente aborrecido, liguei para o secretário de lá, ele disse, não, o problema nosso é o seguinte, que o nosso sistema não aceita modificações, então tem que fazer uma inscrição nova. Então, chegando a coisas absurdas desse gênero. Na guerra fiscal, Rio de Janeiro e São Paulo têm feito isso. Tem uma ação correndo no Supremo Federal com a ADIM contra essas leis do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Guerra fiscal do ICMS. Chegamos à sofisticação de fazer a chamada guerra dos portos e fazer a guerra do comércio atacadista, que é uma coisa que ninguém consegue imaginar que pudesse acontecer. E aconteceram em relação a esses fatos. E uma outra questão, que é a dívida dos estados e dos municípios perante a União. Na negociação, da dívida dos estados e dos municípios com a União, à época, em lugar de adotar-se a Selic, se adotou IGP-DI, tendo em vista que a Selic era muito alta, o que correspondia a um subsídio. Óbvio, por diferença, porque a União tomava empréstimos com Selic e recebia com IGP-DI. Com o tempo, isso inverteu. Inverteu os estados, absolutamente no seu direito, reclamavam que estavam pagando agora mais do que seria se fosse Selic, sem, evidentemente, olhar isso no tempo. Estava errado desde o começo. Devia ser sido Selic.
Selic dizendo o seguinte, como a Selic está alto, estabelecer algum tipo de diferimento, estabelecer algum tipo de redução, mas tudo de maneira muito clara e não dessa outra forma. O fato concreto é que hoje existe um descompasso enorme entre o financiamento, o pagamento, a amortização da dívida contratada pelos estados e municípios com a União e o próprio financiamento que a União toma em relação a esses municípios. Então, nós temos hoje um quadro, nós temos uma dívida tumultuada, guerra fiscal aberta de ICMS, de ISS, de IPVA, uma discussão de royalties de petróleo também completamente confusa e um fundo de participação dos estados nessa situação. Bom, então vamos olhar. E o futuro? Como é que fica? Eu utilizei como título para esse slide algo assim. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. E é disso que eu vou mostrar. Royalties, o que é que aconteceu? Se fez a chamada ilusão do pré-sal. O pré-sal, que é algo que não se tem certeza ainda quanto à possibilidade de exploração, estimulou, como absolutamente completamente legítima, o interesse dos estados ditos não produtores pela arrecadação dos royalties de petróleo. Então, levanta-se essa discussão, e então os critérios que eram arbitrários, mas não tinham tanta relevância, passaram a ser relevantes e passaram a ser interessantes. A partir daí, arma-se uma confusão monumental entre o Congresso e o governo federal. O argumento dos estados produtores é um argumento que eu diria patético, consistindo no seguinte: a mudança dos critérios vai ofender contratos celebrados. Contratos de quem? Os contratos são celebrados entre a União e particulares. Os estados não são parte desse contrato. E usam uma expressão para mim chocante, eu vi nas ações, nas ADINs, fere o direito adquirido. Direito adquirido de quem? Direito adquirido é de uma pessoa natural. Quem são essas pessoas? Não são identificadas? Então, a partir daí se sustentou a tese, não, vamos tratar dos contratos futuros distintamente dos contratos celebrados. Não tem essa razão para isso. O que falta, essencialmente, o que tem faltado nisso, é bom senso. Tem que entender o seguinte, os critérios que existiam eram absurdos? Eram absurdos. Então, vamos mudar? Vamos sim. De uma maneira como? Gradual, de uma maneira, não estabelecendo maluquice como essa dos contratos, não, vale para os contratos antigos, e não vale para os contratos novos, mas não vale para os contratos antigos, ou vice-versa. Quer dizer, portanto, uma situação de tal ordem que termina com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que suspende o veto, a ruína, a inconstitucionalidade da rejeição do veto pelo Congresso Nacional, e nós temos aí uma disputa onde fica evidenciada a incapacidade de negociação entre as partes. Como tratar disso de uma maneira sensata? Primeiro, fazendo o seguinte, a legislação sobre royalties, eu estudei isso com muito cuidado, é a pior possível. É muito difícil alguém fazer uma coisa pior do que aquilo. A legislação do pré-sal, esquecer de colocar qual é a alíquota do royalty. Está até vazio. Na distribuição do recurso, no que foi aprovado pelo Congresso, eu, quando fui fazer a soma, eu olhei e digo, eu acho que eu estou com sono, está tarde da noite, deu 101%. Bom, aí eu disse, amanhã de manhã eu vou conferir. 101% de novo. Eu digo, bom, não mudou nada durante a noite. Aí eu liguei para a assessoria do Senado, disse, não, realmente houve um equívoco, mas nós estamos fazendo um parecer para interpretar os 101%. Eu digo, olha, esse parecer vai ser, interpretar 101 com 100, vai ser uma coisa, eu quero conhecer, que é coisa realmente genial, uma coisa notável, para mostrar o quanto isso é mal feito e maltratado. Aí dessa confusão enorme, sem solução. Fundo de participação dos estados. Se estabeleceu o Supremo estabeleceu a modulação até o final do ano passado. Quase 3 anos. 2 anos e 10 meses. O Congresso não decidiu nada, tendo o projeto pronto, que é pior. Bom, quando chega no final deste ano, não tendo aprovado, eu vi como aconteceu isso, alguns estados foram estimulados a ingressarem no Supremo
com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão do Congresso, estimulados pelo Congresso. Então, o presidente em exercício do Supremo prorroga aquilo que já foi declarado como constitucional, admite a manutenção dos critérios até o final de maio. Não fica aí. O Congresso, então, deu até maio, quer dizer, na verdade, está fazendo uma modulação exótica, que a modulação requer, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, o concurso de 8 ministros. Era um presidente fazendo uma nova modulação, dando mais 5 meses. O Congresso aprova, o Senado, aprova um projeto que consta o seguinte: os critérios tidos como inconstitucionais pelo Supremo, que estão em vigor, são prorrogados. Prorrogado que está em vigor, por 3 anos. Estando em vigor, sendo prorrogados, sendo inconstitucionais. Eu disse, olha, numa entrevista que eu dei na televisão, me perguntaram o que é que o senhor acha disso. Eu disse, olha, eu vou responder como um físico alemão respondeu quando apresentaram o trabalho, que era o Wolfgang Pauli. Apresentaram ao Pauli um trabalho, perguntou, professor, o que é que o senhor acha disso? Eu disse, meu filho, isso aqui sequer está errado. Então, sequer está errado isso. Eu não tenho opinião sobre isso, não posso nem ser contra. Não tem como ser contra. Você sabe qual foi o argumento dado para apresentar isso? Notável. A justificação que não teria que prorrogar para não ofender os contratos celebrados pelos Estados com os particulares no âmbito dos seus planos plurianuais. Quer dizer, isso sequer está errado. Isso é uma coisa assim, está no campo do manicômio. Não tem nem que criticar. Bom, esse é o projeto do Senado. Vem a guerra fiscal do ICMS. Na guerra fiscal do ICMS, inventam a tal da Resolução 13, que eu também, quando me apresentaram aquilo, eu disse, olha, eu tenho ganhei um certo prestígio, sou uma pessoa razoavelmente criativa. Eu olhei aquilo e digo, eu não conseguiria piorar isso. Fiquei profundamente frustrado. Que coisa mal feita. Quer dizer, uma coisa atrapalhada, e depois de atrapalhada, assim, tem sessão sobre sessão, com casuísmo descarado em relação à Zona Franca de Manaus, aí põe outro que tem que ter um conteúdo nacional, aí apareceu, eu digo, vai dar acumulação de crédito, é evidente. Se tem uma alíquota interna maior do que a interestadual, vai sobrar. Aí começou a aparecer, né? Que é óbvio que aparece. Bom, e com a exigência de abertura dos custos das empresas. Quer dizer, uma coisa que nunca foi tentado, a mente humana mais perversa jamais imaginou um negócio desse. Está lá a exigência para fazer isso. Vão apresentar uma legislação complementar para a concessão de benefícios. Quebra o princípio da unanimidade. Me filio àqueles que acham que a unanimidade não é um princípio constitucional, apesar que é um princípio que devia ser preponderante, a despeito de não ser uma exigência constitucional, preponderante, portanto, deveria ser previsto em legislação infraconstitucional. O projeto que trata lá estabelece a regra de quebra da unanimidade, com alguns detalhes que eu não vou entrar aqui, seria fora de propósito, e diz que permite a convalidação do que foi concedido. Convalidação é concessão, e a concessão está na lei complementar. A Constituição proíbe que a União, e a lei complementar federal, conceda isenção em relação a tributos estaduais. Mais ainda, que permite a reinstituição ou manutenção dos incentivos concedidos para trás. Tem incentivos concedidos aí por 40, 50 anos. Bom, o que é que significa isso? Uma trava nos investimentos no país, porque ninguém mais pode investir. Quem entrou tem benefício, quem não teve não tem mais. É isso que está sendo discutido, é isso que está sendo proposto. E vem o projeto da resolução das alíquotas estaduais, que eu vi apresentado a semana passada. Também assustador. Nós tínhamos já problemas com 2 alíquotas estaduais, a de 7 e a de 12. Não, agora vamos melhorar. Vamos ter o seguinte, cada ano vai ter uma alíquota diferente, em relação a uma e em relação à outra, exceto se for na Zona Franca de Manaus, que mantém uma alíquota de 12, salvo se da Zona Franca de Manaus for para a área de livre comércio, menos se for gás importado da Bolívia, que passa pelo estado de Mato Grosso do Sul.
salvo se for a alíquota de produto que tem um processo produtivo básico aprovado pela União. Vocês acham que alguém conseguiria fazer uma coisa mais complicada do que essa? É impossível, né? Quer dizer, está achando ruim? Então vamos piorar. Quer dizer, isso é a antivisão do caos. Então, são essas coisas que me deixam muito pouco, com toda sinceridade, isso não faz parte da minha índole, muito pouco otimista em relação às coisas que possam acontecer no futuro do Brasil em relação a isso. E por que é que, uma sexta-feira à noite, quase à meia-noite, eu estou falando essas coisas para fiscais do ICMS no Rio Grande do Sul? Porque vocês têm capacidade de vocalizar, precisam de informações como essa, têm capacidade de influir, são formadores de opinião pública, devem, portanto, exercer esse poder que vocês têm por conhecimento e em virtude da função que exercem, para começar a fazer esse tipo de denúncia. Quer dizer, não é simplesmente dizer, eu sou um agente do ICMS, o ICMS está bom. O ICMS está ruim, o ICMS está doente, muito doente, e estão piorando o ICMS em relação ao que existiam. E essas coisas têm que ser denunciadas. E ninguém com mais competência, mais habilitado para fazer esse tipo de denúncia do que os próprios pessoas que lidam com essa matéria, nomeadamente os auditores do ICMS no Brasil. Esse, ao final, portanto, eu estou tentando converter um pouco da minha angústia, um pouco do meu pessimismo, numa possibilidade que possa se abrir para além de alguma coisa mais esperançosa, que é o trabalho que vocês possam exercer nesse sentido, visando a fazer algum tipo de mudança, numa direção de um mínimo de racionalidade em relação a essas coisas. Eu quero agradecer muitíssimo a gentileza da audiência de todos. Muito obrigado.